Sobre a prova de sentença penal da magistratura do Tribunal de Justiça do Tocantins, existe aqui uma discussão que precisa ser tratada com uma seriedade técnica. Eu recebi diversas mensagens sobre a questão, pessoal, especialmente do meu amigo professor Guilherme Mar. Se houve um erro jurídico na concepção do espelho, isso é um debate próprio de mérito jurídico, tá tudo bem. O ponto que está gerando indignação aqui é outro. Candidatos que responderam conforme espelho receberam notas inferiores, enquanto candidatos que responderam em sentido contrário ao conceito jurídico previsto no espelho estão recebendo notas superiores. Quando esse padrão aparece, precisamos olhar para o processo técnico de correção. Correção automatizada de prova manuscrita utilizando inteligência artificial não é um ato único, é um pipeline tecnológico composto por várias etapas. E eu preciso falar disso aqui. Inteligência artificial não é um produto acabado de prateleira. É uma área da ciência da computação que busca emular capacidades humanas, como visão, linguagem e análise textual. Se essa prova foi corrigida com inteligência artificial, a primeira etapa é o OCR, o reconhecimento óptico de caracteres. A prova ela é escrita à mão. O OCR transforma a imagem em texto digital. E manuscrito é um dos problemas mais complexos da visão computacional. Variação de caligrafia, letra cursiva, pressão da caneta, sombra na digitalização, dobra de folha, baixa resolução, tudo isso pode interferir. Se o OCR suprime, por exemplo, um não, ou distorce absolvo por absorvo, funde parágrafos, altera termos como culpabilidade, o texto que será analisado já não vai ser correspondente exatamente ao que o candidato escreveu. E a etapa seguinte passa a avaliar um texto com um ruído semântico. Depois da extração do texto, entra o processamento da linguagem natural, que é o processo que permite que computadores leiam, interpretem e analisem textos ou falas humanas, transformando linguagem em dados compreensíveis para a análise computacional, através de representações vetoriais. Aqui temos os termos como normalização, correção ortográfica, padronização terminológica e tokenização, que é a fragmentação desse texto em unidades analisáveis pelo modelo. Se essa etapa não for robusta, o sistema pode penalizar variações legítimas da linguagem jurídica. Pode interpretar, por exemplo, uma ausência literal de um dispositivo legal como uma ausência completa de fundamentação, mesmo quando a tese está claramente expressa por um sinônimo. Se o espelho menciona, por exemplo, o artigo 386.7 do CPP e o candidato escreve absolvição por insuficiência de provas, juridicamente a tese está ali, mas um sistema ancorado apenas em correspondência estrutural pode reduzir a pontuação mais do que o devido. Em seguida entram os embeddings. O que são embeddings, pessoal? Embeddings são as representações numéricas vetoriais de trechos desse texto. O argumento jurídico é convertido em um vetor matemático em um espaço multidimensional. A correção ela pode ser feita medindo a similaridade vetorial entre a resposta do candidato e o espelho. E aqui está um ponto bem delicado. A similaridade semântica global não é o mesmo que uma aderência jurídica estruturada. Outra resposta juridicamente correta, mas estruturada de modo diferente linguisticamente, pode gerar menos proximidade matemática. Há também outra questão, a questão da rubricagem. Concurso de magistratura exige pontuação fracionada por critérios objetivos. Tipicidade, materialidade, elemento subjetivo, dispositivo legal, fundamentação, dosimetria. Se o sistema recebeu apenas o espelho integral, sem a decomposição em critérios pontuáveis, o scoring ele pode ter sido heurístico. Sem um checklist bem estruturado, a nota pode refletir fluidez textual ou densidade lexical e não aderência jurídica item a item. Outro aspecto técnico relevante é o limiar de similaridade. Se os embeddings, ou seja, as representações vetoriais, foram usadas com um limiar mal calibrado, respostas juridicamente adequadas, mas semânticas distintamente, podem ter sido consideradas menos aderentes, enquanto textos com palavras-chave semelhantes ao espelho podem ter ultrapassado esse limiar e recebido maior pontuação, mesmo que juridicamente errada. Existe ainda a questão da referenciabilidade. O modelo ele precisa estar explicitamente ancorado ao espelho como referência normativa obrigatória. Se foi configurado como um avaliador jurídico genérico, por exemplo, treinado para reconhecer múltiplas teses plausíveis, pode atribuir nota elevada a respostas divergentes do espelho, desde que bem fundamentadas. Em um ambiente acadêmico, isso é até razoável, mas em concurso com espelho fechado, altera completamente a lógica avaliativa. Também é fundamental analisar a instrução dada ao modelo.
se a orientação foi genérica, como compare o espelho à resposta do candidato e atribua a nota, sem determinação expressa de vinculação estrita ao espelho, o sistema pode adotar critérios implícitos próprios dele. Modelos de linguagem, quando não recebem restrição clara, tendem a aceitar pluralidade argumentativa e preencher lacunas. Quando a gente combina possíveis falhas de OCR, normalização insuficiente, scoring por similaridade global, ausência de rubricagem granular e falta de ancoragem normativa explícita, surge um cenário tecnicamente capaz de produzir exatamente o padrão relatado. Respostas fora do espelho, mas com vocabulário semelhante, recebendo notas mais altas. E respostas aderentes ao espelho, porém estruturadas de modo diverso ou impactadas por ruído, recebendo notas menores. Em concurso público, a questão central aqui é a governança. O uso da inteligência artificial exige um OCR de alta precisão, específico para manuscrito, validação humana, ainda que por amostragem estatística, rúbrica estruturada por critérios objetivos, avaliação por checklist, não apenas por similaridade global, registro de logs justificando cada fração de ponto e auditoria de casos discrepantes. Sem transparência metodológica, sem auditabilidade técnica e sem rastreabilidade da pontuação por item, a correção se torna opaca. E em concurso para a magistratura, opacidade metodológica compromete a isonomia do certame. Usar o que temos de melhor na tecnologia para facilitar tarefas não pode gerar risco de prejudicar pessoas, especialmente em concurso de magistratura, que envolvem anos de estudo, investimento financeiro e desgaste emocional. Fica aqui a minha solidariedade a todos que estão se sentindo prejudicados com isso. Espero que os recursos apresentados contribuam para uma correção mais justa e técnica para todos os candidatos. No final das contas, o problema aqui não é a inteligência artificial, é usar a inteligência artificial de qualquer jeito. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre essa situação ou se já passou por algum processo automatizado que gerou algum prejuízo para você.